Existe uma única grande certeza nessa vida, e essa certeza é o fato de que todos nós vamos morrer. E esse fato ele pode ou te deixar completamente apavorado, ou ele pode te fortalecer. E é exatamente isso que eu vou mostrar aqui nessa aula, usando a filosofia estoica como base e o conceito chamado Memento Mori. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais, uma nova forma de pensar na sua própria mortalidade, assiste esse vídeo aqui até o final. Então vamos lá, o que significa Memento Mori? Para explicar melhor aqui para você, eu construí esse mapa mental belíssimo, que deu bastante trabalho, então espero que você curta esse vídeo aqui, curta esse conteúdo. Mas para isso a gente vai seguir os pontos que eu coloquei aqui de 1 a 8 para ficar bem autoexplicativo e ficar bem fácil de entender. Vamos lá, Memento Mori significa lembre-se que você vai morrer, ou lembre-se da sua morte. E é muito importante a gente lembrar que a morte não é ruim. A morte, ela não é sua inimiga. A morte é simplesmente uma inevitabilidade do destino. Todos nós nascemos, todos nós vamos viver, todos nós vamos morrer. O ponto aqui é que a gente tem que viver de uma forma plena, de uma forma consciente, sabendo que a gente está aqui aproveitando muito o nosso tempo. Então não é para ser algo assustador. Pode parecer assustador pensar na morte, mas ela vai te libertar desses seus medos, dessas suas ansiedades. Vamos lá, da onde que vem esse conceito de Memento Mori? É um conceito bastante antigo e para exemplificar aqui eu vou trazer uma versão de Roma Antiga, né, dos estoicos romanos, em que quando, por exemplo, um grande general, né, voltava das batalhas, né, ele era vitorioso, ele passou por uma puta de uma campanha de guerra e ele voltava e ele era ovacionado pelas pessoas, ele era ovacionado pelo povo, ele era visto como um herói. Então ele voltava naquelas bigas e tinha aquele mar de gente batendo palmas e gritando o nome dele. E era nesse momento que tinha um mensageiro atrás dele e ele ficava falando: Memento Mori, lembre-se de que você é mortal. Lembre-se que apesar de toda essa glória, apesar de toda essa, enfim, todo esse louvor que as pessoas estão colocando sobre você, você é só um homem e você também vai morrer. Você não é tudo isso. Então era uma forma de dar perspectiva para os generais que voltavam das guerras, né? Para os soldados e tudo mais. Então não é para ser visto de uma forma mórbida, é para ser visto como uma forma de priorizar o que é realmente importante nas nossas vidas. É para isso que esse conceito serve. E vamos lá, falando um pouquinho aqui sobre os estoicos antigos, sobre os filósofos mesmo. A gente tem os três principais aqui, que é o Sêneca, o Marco Aurélio e o Epiteto, e eu trouxe um pouquinho das visões de cada um deles aqui sobre esse conceito. O Sêneca, ele fala bastante sobre a brevidade da vida, né? Como nós desperdiçamos muito tempo com coisas simplesmente irrelevantes, e quando a gente lembra da morte, a gente foca no uso certo do nosso tempo. A gente passa a utilizar nosso tempo da forma correta. O Marco, ele fala que a morte ela é natural, e que a gente deve aceitar ela como como parte de uma ordem maior, como uma parte de uma ordem universal. Então é uma forma de a gente entender que a gente não tem controle sobre isso. E isso é uma coisa boa. E o Epiteto, ele fala que tem essa importância da gente focar no que está sob nosso controle. E as coisas que não estão no nosso controle, elas têm que sair da nossa esfera de foco. E a morte é uma coisa que não está no nosso controle. Portanto, se não está no nosso controle, esse é o conceito da dicotomia do controle do estoicismo, que eu já postei vídeo aqui no canal, mas vou postar mais alguns mais pra frente, em que se não está na nossa esfera de controle, não tem o que a gente fazer. Então não faz sentido ficar pensando sobre isso. Já parou pra pensar nisso? Se a morte é algo que vai acontecer independente do que você fizer na sua vida, ela literalmente vai chegar, não importa o que você possa fazer, por que você vai ficar perdendo tempo e sofrendo e chorando e pensando e eu vou morrer, a vida não faz sentido, etc. Não, a gente tá aqui agora, vamos aproveitar o nosso tempo o máximo possível. Então essa é a mentalidade que a gente tem que tentar construir aqui daqui pra frente. Uma outra coisa que o Memento Mori traz pra gente, né, que eu já mencionei aqui, é viver com mais propósito, viver com mais motivo. Então isso nos força a refletir sobre como que a gente está usando o nosso tempo, porque o nosso tempo é o nosso recurso mais precioso. Isso é uma outra reflexão que eu sempre tento trazer, porque o dinheiro, por exemplo, né, as pessoas olham muito pro dinheiro e como todo mundo quer ficar rico, quer trocar as suas horas por mais dinheiro, etc, etc, etc. A grande questão é que o único recurso finito no mundo é o tempo, não é o dinheiro. O dinheiro você teoricamente sempre consegue fazer mais. Tudo vai depender das suas capacidades, da sua inteligência e de formas que você pode aplicar isso. Mas o tempo não. O tempo não importa o que você faça, não tem como você alavancar seu tempo, não tem como você ganhar mais tempo, não. O tempo ele está sempre sendo subtraído da sua conta bancária. Se você parar para pensar, imagina que você tem um banco de tempo. Esse banco de tempo ele é finito e você está gastando esse banco de tempo dia após dia, minuto após minuto, segundo após segundo. Enquanto você assiste esse vídeo, essas palavras, você está perdendo tempo, no sentido de que o tempo da sua vida ele está diminuindo. Você não está perdendo tempo, você está aprendendo algo importante, mas o seu tempo está diminuindo. Então é o recurso mais precioso que a gente tem. E para isso eu trago aqui uma reflexão. Se hoje fosse o seu último dia, como que você ia viver? O que você ia fazer?
que você deixaria de fazer? O que você daria mais importância? Faz essa reflexão aí. O que você ia fazer? Você ia ficar com seus familiares? Você ia ficar com seu marido, com sua esposa, com sua namorada, com sua namorada? Você ia tirar um tempo pra você, já que não tem o que fazer e vai acabar? Então, para pensar, o que você ia fazer? Porque essa visão, ela dá uma noção do que é realmente importante. E daí, para pensar, o que você está fazendo no seu dia a dia? É essa coisa que você pensou ou não é? Enfim, bora continuar. O próximo ponto aqui que Memento Mori traz pra gente é essa tomada de decisão mais consciente. Porque se a gente tem que aproveitar nosso tempo, viver com mais propósito, fazer as coisas certas, significa que a gente tem que filtrar o que realmente importa na nossa vida. Então, as coisas que são triviais, as coisas que são inúteis, elas perdem importância e a gente passa a ter foco no que traz realmente valor para as nossas vidas, no que traz realmente valor para as vidas das pessoas à nossa volta. Então, aqui alguns exemplos do que você tem que deixar de lado quando você começa a aplicar mais esse conceito de Memento Mori na sua vida. Você tem que deixar de lado esses ressentimentos bobos, você tem que começar a abraçar mais as oportunidades, começar a tomar mais risco, claro, sempre riscos calculados, mas tomar mais riscos. Você tem que viver com mais coragem, porque tem certas coisas que são triviais, certas coisas que são perda de tempo. Então passa a focar no que é realmente importante. Passa a focar no que é realmente importante para você. E tem um outro ponto importante aqui, é que a vida moderna, ela é cheia de distrações. Então a gente está o tempo todo sendo bombardeado por redes sociais, por consumo excessivo, tanto de comida, quanto de meios digitais, e posts, e vídeos, e enfim, conteúdos, e Netflix, Instagram e tudo mais. E é muitas vezes um entretenimento extremamente superficial. Então, quando você entende que você tem um tempo finito, será que você vai querer gastar tanto tempo com essas superficialidades? Então o Memento Mori força a gente a pensar nisso. Eu estou usando meu tempo de uma forma com que eu serei grato por isso quando a minha hora chegar? Então para pensar um pouquinho mais sobre esse ponto. O próximo que a gente tem aqui é o sexto, que é o processo realmente de superar o medo da morte. Então, as pessoas, elas evitam pensar na morte porque ela provoca essa ansiedade de, meu Deus, eu vou morrer, que coisa ruim, etc. Mas se você não enfrentar esse medo, ele pode te dar essa paralisia, ele pode te impedir de viver plenamente, de aproveitar a sua vida de verdade. Então, o estoicismo, ele fala pra gente que a gente tem que aceitar a morte como uma parte natural da existência, assim como eu falei aqui no começo desse vídeo, na frase do Marco. Então, se a morte é a única certeza que a gente tem, por que a gente vai temer ela em vez de simplesmente aceitar ela? E quando a gente passa realmente a aceitar a morte, a gente se liberta do domínio dela. E isso dá coragem para agir, para seguir em frente e viver com mais liberdade, viver com mais foco, viver com mais importância, focando nas coisas que são realmente importantes. E aqui tem duas frases do Marco e do Epiteto. O Marco fala, a morte está esperando por todos nós, mas não precisamos esperar por ela com medo. Em vez disso, podemos usá-la como um lembrete para viver com serenidade e propósito. E o Epiteto fala, não é a morte que nós devemos temer, mas o medo de não começar a viver. Então são reflexões que a gente tem que fazer diariamente, pensando em como a gente está gastando o nosso tempo. Aqui algumas aplicações práticas de Memento Mori. Você pode começar o dia com uma reflexão breve sobre a sua mortalidade. Então você pode fazer esse exercício de, antes de sair da cama, pensa que hoje pode ser o seu último dia. Ou seja, como que isso ia afetar as suas atitudes, como que isso ia afetar as suas escolhas, o que você ia fazer, o que você ia deixar de fazer. Então esse é um exercício legal para você começar a imaginar e começar a aplicar. Uma outra forma é ter algum tipo de objeto visual que vai te lembrar a morte, que vai te trazer essa coisa material de realmente eu tô lembrando da morte, então eu tenho que aplicar o meu dia da forma certa. Eu tenho um busto do Marco Aurélio, por exemplo, ele tá ali na estante, tá meio longe, senão eu pegava pra mostrar, mas eu tenho um busto do Marco Aurélio que toda vez que eu olho pra ele, eu lembro dos conceitos do estoicismo, né? Eu lembro do Marco em si, mas eu também lembro de Memento Mori. Hoje pode ser o meu último dia, o que eu tô fazendo com o meu tempo? Uma outra coisa, né, que quando a gente lembra que todo mundo ao nosso redor também são mortais, também vão morrer, também tem finitude, a gente passa a valorizar mais os nossos momentos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas, e todas essas discussões idiotas, todas essas discussões triviais, elas passam a perder completamente o sentido. E por fim, né, uma outra aplicação prática é que pensar em Memento Mori, ela ajuda a gente a lidar com a parte ruim da vida, que é as pessoas à nossa volta falecerem, né, as pessoas importantes pra gente morrerem. Então, quando essas pessoas queridas acabarem falecendo, a gente passa a aceitar a morte com muito mais naturalidade, apesar de ser doloroso, apesar de ser ruim, a gente sabe, porque a gente está aplicando isso há muito tempo, que é uma parte natural de viver. Então, é uma outra forma de fazer uma aplicação prática disso.
E agora, pra gente finalizar esse ponto, quando você se lembra, né, de que os seus entes queridos não vão estar aqui para sempre, como que isso vai mudar a maneira que você vai tratar essas pessoas no seu dia a dia? E uma outra coisa que você pode pensar é refletir na natureza cíclica da vida. Então, transformar o luto, transformar essa parte ruim em uma oportunidade para valorizar os momentos das pessoas que ainda estão aqui com você. Então, essas são algumas aplicações práticas do Memento Mori. Claro que tem várias outras, claro que tem várias outras formas de pensar em tudo isso, mas aqui eu trouxe algumas. E por fim, né, para te lembrar, né, que o propósito dessa reflexão não é te dar medo, te dar ansiedade, mas despertar a sua capacidade para ter uma vida mais plena, de viver realmente melhor, de viver de verdade, assim como está aqui no título desse vídeo. Então, a morte é só esse lembrete de que cada momento tem o seu valor e deve ser vivido ao máximo. Então, algumas formas aqui de que você pode incorporar o Memento Mori na sua rotina diária, fazendo a sua meditação diária, pensando ali, refletindo realmente sobre a vida, escrevendo no seu diário, por exemplo, pensando o que você pode fazer hoje para valorizar mais o seu tempo, né? E ter esses lembretes visuais, como eu falei aqui. E bom, pra gente finalizar aqui, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo faz sentido pra você, eu te chamo, né, a se inscrever nas cartas estoicas, que são basicamente uma carta que eu envio toda semana pelo Substack, que é um aplicativo. Então é só você clicar no primeiro link aqui da descrição, colocar o seu e-mail e você vai ter vários insights sobre a vida, né? Aprender como navegar essas incertezas da vida toda semana no seu e-mail, e são conteúdos exclusivos e também dicas práticas. E pra gente finalizar aqui com chave de ouro, uma frase do Marco: não faça como se você fosse viver 10.000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto vive, seja bom. E é isso, eu fico por aqui. Até a próxima.